Portugal campeão da UEFA Nations League, o terceiro título na existência da seleção portuguesa. Curiosamente, o terceiro título de Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal. Título que vem com o que seria um duelo de gerações entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, mas que no fim só um jogou. Porque um lateral esquerdo, que já é o melhor lateral esquerdo do planeta, aprontou mais um das suas e parou o prodígio Yamal. Nuno Mendes, eleito o melhor jogador da partida de maneira mais do que justa. Os números dele no jogo são absurdos. Além do gol, a participação dele vai tanto ofensivamente quanto defensivamente. Super importante para sustentar um time que conseguia se defender bem, apesar dos 2 gols sofridos, que pressionava alto em alguns momentos do jogo e fez isso dificultar a saída de bola da Espanha em momentos chaves do jogo e construir um caminho de segurança e de poderio ofensivo para uma seleção portuguesa conquistar o seu terceiro título na história. Título que vem com um cara de 40 anos, conquistando mais uma vez a Nations League, fazendo gol na final e com uma vontade, uma garra, assim, uma determinação de um garoto. 40 anos e a emoção incontida na comemoração. Quem não se emociona vendo o que aquele rapaz ali oferece com a camisa da seleção, não dá nem para entender como é capaz de estar vivo. Cristiano consegue, aos 40 anos, fazer história de novo. E parece que, assim, ele faz de novo, mais uma vez, e vai seguir fazendo. Cristiano, por mais que o tempo já, obviamente, tenha o feito mudar, tenha o feito exercer papéis bem diferentes em campo do que ele fazia no início da carreira, por questão física, por uma razão óbvia, ele não quer se entregar ao tempo. E ainda assim, aos seus 40 anos de idade, faz um gol super importante, decisivo para empatar o jogo, numa partida que era difícil, complexa, com uma Espanha que até oferecia poucas chances claras de gol, mas aproveitava as que fazia. Foi curioso porque no 2-2, em determinado momento, de um lado a Espanha tinha 3 chutes a gol e do outro lado Portugal tinha 2. E a eficiência no nível de finalização estava muito alta. A precisão na chegada, porque ambos os times se estudavam muito. O jogo já começou assim. Mas quando eles chegavam para fazer, para finalizar jogadas, vinha com precisão. E a Espanha começou assim, com o gol aos 21 minutos, que abria o placar de uma maneira assim, até que meio entregue pela seleção portuguesa, depois de um João Neves prejudicado, obviamente, por estar na lateral direita mais uma vez, o que foi um erro do Roberto Martínez, na minha visão, de novo, que limitava muito o João Neves, deixava ele claramente desconfortável fora de posição. A bola vai para a área depois da jogada pela direita, do cruzamento do Yamal, que até sai errado, mas o João Neves tenta tirar, tenta se antecipar o goleiro, eles se batem e no desvio dele a bola acaba sobrando pro Zubimendi, abre o placar e fazer 1-0. 1-0 que por pouco tempo permaneceria, que entra em cena um jogador que já fazia uma boa partida, que era o Nuno Mendes, mas chegava ao ataque para empatar um jogo numa jogadaça individual dele, partindo da esquerda para dentro, chutando firme no canto do Nai Simon para empatar o jogo. Já era uma demonstração do que estava vivo do Nuno Mendes. A eficiência dele em campo se estendia tanto na defesa quanto no ataque, empataria o jogo. E Portugal, muito da vitória que foi se construir nos pênaltis, Portugal conseguia por neutralizar a Espanha no setor de meio campo. Sim, a Espanha trocou mais passes, a Espanha teve mais a posse por mais tempo. Porém, o time de Portugal com o meio campo de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva e no primeiro tempo com o Vitinha, na verdade o Vitinha joga a partida inteira, né? A mudança vem depois com o Meneves ampliando um cara para o meio campo. Esse trio de meio campo fez total diferença e era já de se esperar. A Espanha é muito forte por esse setor. O estilo de jogo da Espanha passa muito por isso. Mas Vitinha, com 3 pulmões, correndo e quando tinha posse, conseguindo distribuir bem o jogo, a saída de bola de Portugal,
assim como o Bruno Fernandes e Bernardo Silva fazendo muito boas partidas de comprometimento, de marcação, de intensidade, até porque a gente sabe que Bruno e Bernardo iam fazer uma primeira linha de marcação que o Cristiano mal participava. O Cristiano, ele era na marcação no momento de pressão de Portugal, praticamente um jogador distante disso, né? Ele não participava muito da pressão, até que encurtava um espaço aqui e ali, mas ficava claro que ele era preservado disso. E além da gente já saber que o Cristiano já tem esse momento na carreira dele de não, de ainda menos na realidade, né, se comprometer com o momento defensivo, é um cara de 40 anos e que tinha sentido dores aparentemente na coxa no aquecimento. E ele vem dizer isso depois do jogo finalizar na entrevista, que ele sentia no aquecimento, mas que se comprometeu a jogar e foi ser substituído só aos 80 e poucos minutos, 8,6, se não me engano. Então era um meio campo de Portugal que fazia muita diferença para neutralizar as ameaças que vinham e que continuariam vindo e que até foram eficazes a ponto de fazer o segundo gol, que vem com o Oyarzabal, mas que surge numa jogada do próprio Oyarzabal com o Zubimendi novamente fazendo a tabela e a assistência do Pedro no final para, assim, mais uma das do Pedro, né? Deixar o Oyarzabal na cara do gol e ele fazer o gol do 2-1 ainda no primeiro tempo. No segundo, o jogo toma uma conotação diferente, com Portugal precisando ir mais acima, pressionando até os 80 minutos bem mais alto a seleção da Espanha e consegue o gol novamente com a jogada do Nuno Mendes, que faz o cruzamento e a bola acaba sobrando numa confusão ali, ela vai pingar e aparece para ele, né, cara? Cristiano Ronaldo, 138 gols. Assim, a gente não tem registro de ninguém que tenha feito próximo do que o Cristiano faz. O que a gente está presenciando é história. É histórico, diante dos nossos olhos. Então, assim, tem que respeitar e entender o momento, mais do que tudo apreciar o momento. O que esse cara está fazendo vai ficar por muito tempo na história do futebol, se não eternamente. A gente está vendo isso e não está tendo a noção do quanto isso é absurdo. Ele empata o jogo, faz a contribuição que ele está ali para fazer, é um cara que é um finalizador da jogada de Portugal, é um cara que não vai te contribuir com pressão alta, coisa do tipo, mas ele vai estar ali na área no momento que precisar. Ele vai estar ali para tentar justamente finalizar jogadas, e assim o fez. Assim como fez contra a Alemanha na semifinal, assim como faz na final contra a Espanha e termina como artilheiro da Nations. 9 jogos, 8 gols. Artilharia que foi de suma importância para empatar o jogo na prorrogação fica bem morno, as mudanças claramente prejudicam muito o time espanhol, a saída do Pedri, a própria saída do Nico Williams também, que depois da entrada do Semedo ficou mais difícil para ele, mas fazia muita diferença em comparação ao substituto dele. O jogo fica mais morno, o Yamal continua no bolso, completamente apagado por uma partida monstruosa do Nuno Mendes. Cara, é o melhor lateral esquerdo do mundo, já é. E assim, tem 22 anos de idade. Então, o PSG tem em mãos um cara que pode ser fundamental, mesmo sendo um lateral esquerdo. E ofensivamente ele ainda consegue ser bom, porque só o papel que ele oferece, que ele fornece defensivamente já é monstruoso, mas ainda ser ofensivamente é demais. E nos pênaltis, vem a vitória com o Morata perdendo o pênalti com a baita defesa do Diogo Costa, mais uma vez Diogo Costa importante numa disputa de pênaltis para a seleção portuguesa, e com o Cristiano torcendo à beira do campo, mal assistindo a disputa de pênaltis, super nervoso, como um torcedor, assim como ele é do seu país, e depois desabando no choro, a história é feita. Portugal campeão, terceiro título na história portuguesa, e os 3 passam por Cristiano Ronaldo. Antes de Cristiano, a seleção de Portugal tinha 75 anos de existência e nenhuma final disputada. Com Cristiano, lá se vão 21 anos desde a estreia dele. São 4 finais e 3 títulos. Tudo que Portugal passou de relevante na história teve a presença de Cristiano Ronaldo. Como lidar com isso? Só agradecer. Parabéns, Portugal e Cristiano Ronaldo. Não tem palavras para definir você. Não tem. Só obrigado. Uma lenda, único, absurdo. Obrigado. Valeu por assistir. Até o próximo.